Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha com amigos e aqueles que puderem. E aí nós temos aqui também a possibilidade de se tornarem membros do canal. Conheçam aí as nossas opções e fortaleçam esse nosso trabalho. Pessoal, no dia 4 de setembro do programa O É da Coisa, o Reinaldo Azevedo falou cada bobagem a respeito dos protestos no dia 2, que realmente não tem como a gente assistir aquilo e não trazer aqui algumas respostas. Deixo claro que não me é prazeroso fazer isso aqui com o Reinaldo, porque é alguém que eu concordo muito, alguém que eu assisto, é alguém que eu tenho até uma certa admiração por trazer informação com bom humor. Enfim, na sua análise jurídica ali, ele sempre tem trazido boas reflexões, mas nesse momento ele está tendo uma postura que, olha, realmente eu considero lamentável. Me parece uma forçação de barra para que a sociedade engula com casca e tudo PT e os seus erros por conta da tragédia Bolsonaro. E aí algumas coisas precisam ser ditas. Bom, e vamos começar aqui então quando ele vai dizer que as manifestações não foram tão numerosas. Eu concordo em parte com ele, porque teve cidade que teve muita gente, teve cidade que a manifestação realmente foi mais tímida, mas eu concordo com ele, não foram tão numerosas. Aí ele vai dizer aqui que, abre aspas para o tio Rei, e aí nós vimos ali que se tentou fazer uma coisa ampla, tanto o terreno da esquerda, mas também com gente de partidos mais à direita, mais conservadores, o que acabou não acontecendo na prática. Concordo, a participação das pessoas da direita, desses conservadores, ela foi bem tímida, então aqui eu concordo que realmente teve uma tentativa de ampliar a participação de outros grupos, mas na prática isso acabou não acontecendo, salvo uma ou outra exceção aqui e ali. E aí vai entrar aqui na parte que realmente é interessante observar como ele comete erros básicos. O erro 1 que eu considero aqui, quando ele diz, e aí nós vimos que o Ciro foi discursar e houve uma manifestação de protesto. Opa, aqui começa o problema, porque houve vaias, sim. Tivemos ali pessoas não só vaiando, mas arremessando objetos contra o Ciro enquanto ele discursava. Sem falar que na saída da Paulista, o Ciro, a Gisele e o Lupe se depararam com uma emboscada em que houve tentativa de agressão e as imagens mostram o carro em que o Ciro saía e as pessoas arremessavam paus, pedras, me parece que garrafas também. Então não foi manifestação de protesto. Mas vamos continuar com ele aqui. Disse, então, olha, deixa eu dizer uma coisa. É claro que eu não endosso. Acho uma tolice e eu defendo a frente ampla. E tenho defendido isso aqui desde sempre. Uma frente ampla que eu chamo antifascistoide. E depois que cada um vai cuidar da eleição. Concordo plenamente. Eu também sou favorável a uma frente amplíssima contra Bolsonaro, que pode ir do PSOL até o PSL. Então você é contra Bolsonaro, não importa se votou a favor do impeachment, se você votou no Bolsonaro em 2018, se hoje é contra ele, vem, você faz parte desse movimento. Então aqui eu concordo com o Reinaldo Azevedo. E sim, depois cuide da eleição. E esse depois pode ser até no mesmo dia, fora daquele ambiente. Quer dizer, você discursou no carro, fora Bolsonaro, saiu dali, vai ser entrevistado, e aí, o que você acha para 2022? Defende as suas ideias, faz as críticas que tem que fazer, a Lula, a Bolsonaro, faz parte. Só que aí ele fecha esse raciocínio e eu fiquei pensando, puxa, ele vai combater com mais veemência o que aconteceu. Se fosse aí o incêndio na estátua do Borba Gato, Reinaldo Azevedo estaria chamando de canalhas, de bandidos, de marginais, pedindo cadeia, enfim, mas não. Foi uma tentativa contra o Ciro e manifestação de protesto. Simples assim. Aí ele acha uma tolice e passou para outro ponto. É impressionante aqui como ele passou pano para o que fizeram gente com camisa da CUT, da Juventude do PT e do PCO. Mas, beleza. E ele vai passar para um outro ponto. Agora você não pode ambicionar também passar todas as horas do dia na militância política dando o cacete no PT e no Bolsonaro, igualando os dois, dizendo, são dois males combinados, e depois chegar na manifestação basicamente de pessoas de esquerda e ser bem recebido. Porque no caso do Ciro, disse ele, é bobagem que o Ciro seja de direita. Isso é uma tolice. Bom, pelo menos esse finalzinho aqui, deu para concordar com ele. Mas vamos voltar aqui em dois pontos importantes. Porque aí ele fala o seguinte, que o Ciro passa todas as horas do dia
na militância política, dando cacete no PT e no Bolsonaro. É mentira, isso aqui tá correndo. E as pessoas passam a acreditar que o Ciro só sabe falar mal do PT e do Bolsonaro. Então o Reinaldo tem que ter responsabilidade, porque ele vai reforçando essa ideia mentirosa de que o Ciro é alguém que não traz propostas. E mesmo que fosse, como se isso aqui justificasse o que aconteceu com ele. Eu não sei o que é pior, na verdade. Mas aí ele consegue piorar. Vai dizer que o Ciro iguala os dois. Pelo amor de Deus. Isso aqui é simplesmente inacreditável. Que o Ciro mais tem insistido em dizer, sempre que indagado, olha, Lula e Bolsonaro são diferentes. Lula está no campo da democracia, da humanidade. Bolsonaro no campo da ditadura, do genocídio, do perverso. Mas o Ciro faz questão de ressaltar. O modelo econômico, esse sim, é o mesmo ou não é, Reinaldo Azevedo? O tal do tripé macroeconômico, colocado no segundo mandato do Fernando Henrique, está ou não está em vigor agora? Esteve ou não esteve em vigor durante os 8 anos do governo Lula? É só você dizer que não, o Ciro está errado nesse ponto. Poxa vida! Agora o Ciro vai olhar e fala, peraí, o modelo econômico é o mesmo. O modelo de governança é o mesmo. Ah, mas eu não posso falar porque senão o Reinaldo Azevedo vai dizer que eu estou igualando. Não está igualando as pessoas. Mas os modelos são iguais. Mudando o que o Ciro vai dizer sempre, a perfumaria. Então, ora uma preocupação social um pouco maior, ora um pouco menor. Ora você tem o tratoraço, ora você tem o mensalão, ora você tem orçamento secreto. Ricardo Barros, que o Ciro gosta de destacar, esteve lá. Com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro. Então é isso. E voltando aqui no ponto sobre passar o tempo todo batendo no PT e Bolsonaro, vou trazer uma dica pro Reinaldo, porque talvez o Reinaldo está acompanhando o Ciro só pelas manchetes. Reinaldo, assista a entrevista que o Ciro concedeu ao Vila. Ele passou 16 minutos direto, explicando ali parte do que ele fará para recuperar a economia do país. E um outro ponto. Qual o problema de você criticar Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo? Não pode? Aí por conta da tragédia Bolsonaro eu vou esconder os erros do PT? Mas vamos lá, vamos continuar aqui na quarta mentira que eu considero aqui. Aí abre aspas pro Reinaldo. Mas, espera aí, o Ciro poderia estar sendo aplaudido ali pelos pedetistas? Ô Bob, mas onde eles estavam? Isso aqui realmente é inacreditável, porque se ele tivesse dado ao trabalho de ir nas redes sociais do Ciro mesmo, acompanhar e ver ali as imagens, ele veria que os pedetistas estavam lá embaixo também, se contrapondo às vaias gritando Ciro. Assim que o Ciro para de discursar, você ouve um coro, Brasil pra frente, Ciro presidente, que estavam em menor número do que os petistas, estavam. Mas daí é você dizer que dá essa ideia de que os pedetistas não aderiram ao protesto, isso é uma mentira. E digo mais, na emboscada, foram os pedetistas que protegeram e fizeram ali uma proteção para que o Ciro entrasse no carro e o carro saísse. Então, realmente, Reinaldo aqui me pareceu bem estranho, para dizer o mínimo. Vamos aqui então para o quinto erro do Reinaldo. Abre aspas para ele. Não, veja, eu não estou sendo irônico, mas você não pode ir numa manifestação que é basicamente convocada pelo PT e que reúne basicamente petista depois de ter descido o pau no partido achando que vai ser bem recebido. E o Ciro não é nenhum ingênuo, continuou ele, tanto é que ele um pouco entendeu isso. Daí quando ele fala de trégua. Bom, a trégua que o Ciro propõe aqui é em relação ao fora Bolsonaro, que não tem nada a ver com você fazer de conta que o PT só acertou no governo. O Ciro já explicou isso aí várias e várias vezes, inclusive na Ciro Games do dia 5 de outubro. Então aqui meio que ele justifica o que aconteceu com o Ciro, e mais, ele mente falando que é uma manifestação basicamente alivia para ele, convocada pelo PT, que não foi. Vários partidos participaram da organização, do rateio das despesas, inclusive do carro de som. Então não é, isso aqui é outra narrativa que os petistas circulam. Ah, mas o Ciro vai no evento do PT e estava esperando o quê? Negativo, o evento não era do PT. O PT era um de vários partidos que participou ali da organização. E detalhe curioso, né? No protesto organizado pelo MBL, o Ciro foi também, porque alguém que deixa divergências de lado para gritar fora Bolsonaro, e lá ele foi muito bem recebido por aqueles que o PT
Ou os petistas, ou alguns petistas, para não generalizar, chamam de fascistas. Olha que coisa curiosa, né? Mas aí o Reinaldo não cansa de errar e comete o seu sexto erro. Disse ele: há coisas curiosas, veja. E eu estou falando isso aqui. Ai, como o Reinaldo é petista. Você é burro se você acha isso. Ele não gosta de ser chamado de petista. Eu estou falando justamente das dificuldades de criar a terceira via, porque o conceito está errado. Bom, e ele fala isso aqui na reflexão sobre o Ciro. E o que eu digo para ele é: e quem disse que o Ciro aceita que se coloque nele esse rótulo de terceira via? Ai, mas o Ciro participou do debate na Globo News chamado Debate de Candidatos à Terceira Via. A Globo News coloca o título que ela quiser. O Ciro, no debate, assim como o Mandetta, disse que não gosta desse termo. E ele explica por quê. Eu não vou aprofundar muito, tem falado disso aqui em outros vídeos, mas se o Reinaldo acompanhasse o Ciro além das manchetes, ele saberia disso, porque o Ciro, sempre que é indagado, faz questão de dizer que não gosta do termo e não se encaixa nessa tal terceira via que tentam colocar aí por um motivo simples. Tentam reduzir um candidato a um termo e deixa de lado as propostas e as ideias que ele apresenta. E é o que o Ciro tem tentado fazer. Não basta trocar Chico por Mané, esse por aquele. É necessário mudar o modelo econômico de governança. E esse termo terceira via acaba escondendo a necessidade realmente de debater essas coisas. Bom, e aí ele vai cometer aqui aquilo que eu quase considerei o sétimo erro, mas é uma opinião dele, quando ele diz que acha curioso, né, quando as pessoas dizem que o PT na prática não quer o impeachment, e ele diz que quem botou as pessoas na rua pelo impeachment foi o PT. Bom, isso aqui é uma opinião dele, discordo, mas eu acho que sim, o PT não quer o impeachment. Opinião minha. E eu digo isso baseado no comportamento do Lula, que não apenas não foi nos protestos, como não falou um pio. Até no dia anterior, na sexta, estava animado no Twitter. Tava lá a equipe Lula postando frases dele nas entrevistas. Chegou no sábado, silêncio. Total. Não teve um postzinho, gente, vamos pra rua, vamos gritar fora Bolsonaro, nada. Silêncio total. Mas aí, claro, uma parte do PT, para não ficar muito feio junto ao eleitorado, faz aí um movimento, né? Convoca e tal, vai lá, discursa, mas a principal liderança do que dizem ser o maior partido de esquerda da América Latina, silêncio. Talvez esteja muito ocupado se reunindo com Eunício, Romero Jucá, Gedel, Sarney, Renan Calheiros, né? E aqui um outro ponto que chama atenção, abre aspas para o Reinaldo. Eu falo isso porque se você quiser articular uma terceira via, tem de ter um diagnóstico correto. Agora, o diagnóstico continua aquele, há de ter uma opção entre os extremos. Mas o Lula é extrema esquerda? Pergunta o Reinaldo. O Bolsonaro é extrema direita. Aí ele insiste, mas o Lula é de extrema esquerda? Ele está preocupado com essa coisa toda. É claro que o Lula não é de extrema esquerda. Para definir o Lula e o PT, eu vou trazer uma frase do Brizola. O PT é como uma galinha que cacareja para a esquerda e bota ovos para a direita. Então usa as cores da esquerda, o partido se diz de esquerda e tal, mas quando chega no poder, coloca para dirigir o Banco Central, por 8 anos, um ex-banqueiro, eleito deputado federal pelo PSDB, que naquela eleição tinha concorrido justamente contra o Lula. Né? Repito, 8 anos, gostou tanto que ficou lá esse tempo todo. Então é isso. Então realmente o PT não é de extrema esquerda, mas quando se fala polarização, é porque essa coisa do ódio, né? Quem criou nós contra eles, o Reinaldo sabe disso, foi o Lula, que criou essa divisão na sociedade que simplesmente continua sendo incentivada por Bolsonaro. O Lula diz, né? Mas sempre tivemos polarização. Então nem mesmo o Lula nega um pouco isso. Aí ele se coloca no campo da democracia, só ele, e o outro no campo do fascismo. Então este é um ponto. E várias das práticas adotadas pela militância do PT, os blogs vinculados ao PT, não se diferem muito do que faz Bolsonaro. Essa coisa de destruir reputação daqueles que estão no seu campo, mas que eventualmente divergem num ou no outro ponto. Vejam o que fizeram com Heloísa Helena, por exemplo. Vamos partir aqui então porque eu considero um erro 7, que é, de forma implícita, dizer que o Ciro não apresenta propostas. Porque, disse o Reinaldo, basicamente o tema que foi para a rua foi economia. Pois é, se ele acompanhasse o Ciro mais de perto, e não só pelas manchetes, ele saberia que o Ciro tem insistido muito em trazer o quê? Propostas para, principalmente, a economia.
Eu concordo que não basta você apresentar a sua candidatura negando esse ou aquele. Eu concordo nesse ponto. Mas o Ciro não faz isso. Se o Dória faz, se o Leite faz, se outros fazem, problema deles. Eu estou me referindo ao Ciro, que é quem eu acompanho muito de perto. E quando ele insiste nessa tese, ele apenas reforça na sociedade essa ideia falsa, mentirosa, enganosa, e isso não colabora com o debate que o Brasil precisa fazer. E isso apenas reforça a polarização. Algo que me parece que o Reinaldo está satisfeito. Eu não estou, porque eu estou no campo daqueles que Lula ganhando vai ser melhor para o Brasil? Qualquer coisa eu acho que é melhor para o Brasil do que o Bolsonaro. Mas eu não sei se o Lula consegue pacificar o país para que nos próximos 4 anos a gente consiga se reunir em torno de uma agenda que realmente interessa. Aquele que insuflou nós contra eles no passado não me parece a pessoa ideal para trazer aquilo que o Brasil realmente precisa. E o Ciro tem demonstrado ser uma liderança capaz de reunir pessoas de diferentes partidos, de pensamentos mais antagônicos, como foi nesse protesto agora do dia 2, foi no protesto do dia 12, vai participar de um debate no Congresso do MBL, como eu já analisei aqui num vídeo, tem dialogado com forças da esquerda, do centro, da direita, porque aí sim é alguém que dialoga com muita gente. Então são esses pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês, reforçando que todas as minhas divergências com o Reinaldo são no campo das ideias. Eu acho que ele colabora muito de um lado, mas eu acho que quando ele está fazendo as análises dele sobre 2022, ele anda se equivocando muito e, em alguns casos, espalhando mentiras que não encontram aqui respaldo na verdade e nos fatos. Meus amigos, eu agradeço a todos. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Um abraço e até o próximo vídeo.